Olá pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Demilson Pereira Ribeiro. Meu contato aqui no Instagram para vocês, quando precisarem, mandarem mensagem. Nosso canal de aula, Gramaticalizando. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui o plano de estudo tutorado. Então, nosso plano de estudo tutorado aqui já está no volume 2 do ano de 2021. Espero que vocês continuem organizando o caderno. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui a nossa língua portuguesa, né? Recordando aqui de maneira bem breve. Na semana 1, nós trabalhamos o conto, primeira parte. Na semana 2, nós trabalhamos o conto, parte 2. Na semana 3, que foi a semana passada, nós trabalhamos o poema, na primeira parte. Nessa semana 4, pessoal, nós vamos trabalhar o poema, parte 2. Então, fiquem atentos a essa organização das atividades. Pessoal, então nessa semana 4, o que nós vamos trabalhar? Nosso eixo temático é a compreensão de texto. Nosso tema é o poema, textualização do discurso poético. Quantas habilidades é reconhecer e usar produtiva e autonomamente estratégias de textualização do discurso poético na compreensão e produção de texto. Quais os conteúdos relacionados aqui, gente? Leitura e interpretação de texto. A interdisciplinariedade aqui está relacionada a linguagens, ciências humanas e ciências sociais. Então vamos trabalhar aqui o tema da nossa aula. Primeiro, o tema da nossa aula é o poema. Estamos na parte 2 dessa aula. Nessa semana, nós daremos então continuidade ao estudo envolvendo os poemas. Nesse sentido, nós abordaremos os aspectos relacionados aos recursos expressivos do poema, especificamente as figuras de linguagem. Bom, uma breve apresentação aqui sobre o conceito de figuras de linguagem. É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavra em sentido figurado, isto é, em um sentido diferente daquele em que convencionalmente são empregadas. Se você interessa mais um pouco, tem um site aqui que vocês podem procurar. Mas durante a semana eu vou trabalhar material complementar com vocês sobre as figuras de linguagem, viu, pessoal? As atividades, gente, agora, vamos aqui. Agora você vai ler outro poema, diferente de Mel Lisboa, que nasceu no mesmo país em que Flor Bela Espanca nasceu em Portugal em 1894. Muito tempo, não é? Apesar disso, o poema, gente, ele tem como título Os Meus Versos. E diz aqui: rasga esses versos que eu te fiz, amor. Veja que a palavra amor está com letra maiúscula. Aqui nós temos já uma figura de linguagem que é a personificação. Deita-os ao nada, ao pó, ao esquecimento. Aqui eu tenho outra figura de linguagem que é a gradação, mostrando o avanço da ideia. Que a cinza os cubra, que os arraste o vento, que a tempestade os leve aonde for. Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Que volte ao nada o nada de um momento. Julguei-me grande pelo sentimento, e pelo orgulho ainda sou maior. Tanto verso já disse o que eu sonhei, tantos penaram já o que eu penei, asas que passam, todo mundo assente. Rasgo os meus versos, pobre, endoidecida, como se um grande amor cá nesta vida não fosse o mesmo amor de toda a gente. Bom, agora a gente vai aqui na parte da correção das atividades. Gente, a primeira vem com a orientação. Agora que você leu o poema de uma das grandes representantes do modernismo português, vamos responder as questões que se seguem. Primeiro, poema é um texto literário escrito em versos e são distribuídos em estrofes. Qual é a temática do poema lido, gente? A nossa resposta é bem simples. A temática do poema lido é o amor, provavelmente proibido, já que o eu lírico pede para que tudo seja esquecido. Na primeira estrofe do poema, com quem o eu lírico dialoga? E por que faz uma súplica negativa tão enérgica? O eu lírico ele dialogava através dos versos com a pessoa que ele gostava, que ele amava. Porque ele quer que essa pessoa esqueça desse amor, que apesar de tão
intenso, né? É um amor muito sofrido. No contexto do poema, meus versos, podemos observar que as palavras se tornam mais expressivas quando empregadas em sentido figurado, que é o contrário do sentido denotativo, sentido dicionário. Esses recursos de expressão que dizem respeito ao sentido, à posição, à combinação das palavras, são conhecidos como figura de linguagem. Entre as figuras de linguagem, a gradação consiste na utilização de uma sequência de palavras de maneira gradativa, dentro de uma mesma ideia. Essa sequência de palavras pode ser amenizando ou ir se exagerando. Identifique a sequência gradativa presente na primeira estrofe do poema. Ali nós podemos identificar o deitas ao nada, ao pó, ao esquecimento. Nós temos aqui uma sequência dessas ideias. Na segunda estrofe, gente, o eu lírico fala de si. Letra A. Descreva o comportamento do eu lírico antes e depois da perda do amor. Bom, no poema, ele nunca acredita no amor. Após a perda, o que se vê ali é um grande sofrimento. Letra B. Qual a figura de linguagem presente no verso? Rasga-os na mente, se os souberes de cor. Aqui a linguagem conotativa, gente, ela está no sentido de uma metáfora. É como se os sentimentos, os versos estivessem na mente da pessoa, como se fosse uma folha de papel. Qual é o sentido do verso? Que volte ao nada, o nada de um momento. A nossa resposta aqui é no sentido de que o amor acabou, não terá mais os seus momentos de volta. Agora ele estará relegado ao esquecimento. Número 4, gente. Na terceira estrofe, o eu lírico se identifica com as pessoas que já passaram por sentimentos semelhantes aos seus. Letra A. A proximidade que é sugerida entre o eu lírico e as outras pessoas lhe é satisfatória por quê? Sim, pois ele não é o único que sofre de amor. Todas as pessoas. Letra B. O verso. Asas que passam todo o mundo assente foi empregada uma figura de linguagem também. O que a palavra asa simboliza no contexto do poema? E qual a figura de linguagem que nós podemos apontar aqui? A liberdade, gente, de se livrar do amor sofrido que ele passava. Aqui nós temos uma linguagem conotativa que vocês podem observar que ocorre uma personificação, como se fosse um pássaro voando para a liberdade. O verbo rasgar é empregado três vezes no início de determinados versos. Esse tipo de repetição é chamado de anáfora. Considerando o contexto do poema, qual é a finalidade de repetir tantas vezes a expressão? Terminar com o relacionamento trazia um grande sofrimento, uma grande dor. Então, essa repetição do verbo demonstra a intensidade do sofrimento. A número 5, gente, diz aqui o seguinte: na última estrofe, o emprego da expressão pobre endoidecida cria certa confusão em relação ao enunciador e ao receptor. Para você, essa expressão é um aposto, ou seja, um termo explicativo, ou é um vocativo, um termo apelativo? Justifique a sua resposta. Aqui é mais claro a gente identificar que é um vocativo, um termo apelativo. Lidar com amor é difícil, por isso sempre haverá falhas. Então, convoca, chama, procura refletir. Número 6. Esse poema, tratado aqui especificamente, é um soneto. Sobre esse tipo de composição, assinale a alternativa correta. O que a gente pode marcar? A letra A compõe-se de 4 estrofes, 2 quartetos, 2 tercetos, separadas entre si por uma linha em branco. Vamos continuar trabalhando, gente. Eu já expliquei para vocês os mapas mentais, os esquemas de memorização, para vocês irem compreendendo a matéria, né? E fazendo anotações mais criativas da matéria. Eu continuo colocando aqui os exemplos para quem ainda não aprendeu, os primeiros mapas que vocês fizeram sobre como nós conseguimos estudar de maneira criativa e aprender bem a matéria. Espero que vocês continuem desenvolvendo aí, continuem desenvolvendo especialmente os cadernos de desenho para ampliar e melhorar a criatividade de vocês. Quanto mais vocês desenvolverem aqui a criatividade de vocês, melhor para a aprendizagem de vocês. Ok, pessoal?
Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido e durante a semana a gente vai tendo contato, trocando mensagem e fazendo as atividades. Fiquem com Deus, até a próxima aula.